pela fé entendemos que foi o universo formado. Só pela fé entendemos. A ciência não explica isso. Não explica isso. Isso foi uma explosão do Big Bang. E a explosão criou o mundo. Mentira. Explosão não cria, explosão destrói. Pela fé entendemos que o universo foi o quê? Formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que não existe na sua vida passa a existir pela fé. A saúde que não tinha, eu passo a ter pela fé. A família que eu não tinha, eu passo a ter pela fé. A vida que eu não tinha, eu passo a tê-la pela fé. Bispo, como é que eu vou ser chefe de família? Pela fé. Maria perguntou para o anjo: como que vai ser isso? Como que eu vou ter uma criança aqui sem ter uma relação sexual? Como é isso? Tem como? Como que diz assim: vem cá, você está pensando, que doideira é essa? Isso é loucura. Como é que pode uma criança ser gerada sem uma relação? Pode isso? Pode isso? Fala, gente. Não, não pode. Não pode. Não pode. É loucura. É loucura chegar na televisão e chamar você que está desenganado, que você vai ser curado. Quem é assim vai assim: rapaz, esses caras são bandidos mesmo. Como é que pode? Uma pessoa com câncer, que o médico não curou, a radioterapia não curou, a quimioterapia não cura. Como é que um cara desse, tem que ser preso uns caras desses, não é assim? Não é assim? Olha só, isso é uma, como é que pode? Porque é loucura realmente uma oração curar o que a radioterapia, a quimioterapia, a quimio não fez, uma oração faz. Só pela fé ela faz. Quem crê nisso aqui? Pela fé, a oração faz isso aí. O poder de Deus faz isso. Em Lucas, capítulo 1, verso 34, ó. Para você que fica pensando assim: bispo, eu fico imaginando de que maneira eu vou sair dessa. Não fique pensando que você não vai encontrar nunca. Só pela fé. Só pela fé. Como é que eu vou pagar essa dívida? Eu fico pensando de que maneira. Você não vai encontrar. Porque humanamente falando não tem saída. Mas pela fé existe uma porta. Só pela fé. Glória a Deus, igreja. Então disse Maria ao anjo: como? Como? É impossível isso. Tudo bem, bispo, porque eu acredito em Deus, mas tem hora que eu penso que não tem jeito. Tudo bem, eu acredito que Deus existe, mas tem hora que, sabe, passa na minha cabeça que quando eu olho para esse meu marido, quando eu olho para esse meu filho, eu falo: meu Deus do céu, tudo bem que Deus, mas a vida que eles têm, para mim, parece que não tem jeito. Mas tem. Se você permanecer, tem. Somos tentados a desistir toda hora. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Toda hora. A gente quer algo ali, não aconteceu e não foi. E você está ali e não foi. E você está esperando vir, não veio. Você está esperando o sim, veio não. E você teve aquela alegria. Olha, em nome de Jesus, essa semana eu vi uma palavra, eu vi uma oração do apóstolo, do bispo Sérgio, não sei o quê, e eu tenho certeza que vai acontecer, e não aconteceu. Aí a pessoa fala: meu Deus, como será isso? Quem me entende aqui? Como será isso? Olha, eu já estou há 6 meses lá, puxa vida, já estou 1 ano, e a pessoa começa a fazer contas, né? Eu já estou há 2 anos lá, já... O diabo, que não perde tempo, ele vem na hora exatamente da fome. Ele apareceu para Jesus. Quando Jesus estava com fome, com sede, ele falou: é agora. Agora ele vai me ouvir. De barriga cheia ele não vai me ouvir, mas na fome, na sede, ele vai me ouvir.
E ali o diabo tentou. E Maria perguntou para o anjo: como será? Como? Ela queria uma explicação. Como é que é? Como é que vai ser esse milagre? Me explica. Não tem explicação, tem fé. E fé não se explica. Quem me entende aqui? Não sou professor de matemática para colocar um quadro aqui e fazer uma soma com você. O justo vive pela fé. Se você crê, você vai. Se você não crê, fique. Ninguém vai te obrigar. Você crendo que está aqui, faça. Ah, eu não creio, então não faça. Ninguém vai se opor a isso. Ninguém vai te oprimir por causa disso. Ninguém vai te maltratar por causa disso. É a questão da fé de cada um. Alguém foi na minha casa, evangelizou a minha mãe e disse: olha, a senhora acredita? Ela disse: eu acredito. E chegou um determinado tempo, falei: eu acredito também. Então, alguns da minha casa ficaram lá. E eu vim. O que se pode fazer? Eu posso obrigá-los a vir? Será que Deus pode obrigar você a acreditar nele? Claro que não. Claro que não. É evidente que não. Deus não vai obrigar ninguém a acreditar nele. É uma escolha sua. Quem escolheu crer? Você escolheu crer? Então vá na sua fé, querido. Então vai na tua fé, que eu vou na minha. E se um amigo seu fala: não, eu não acredito. Então, meu amigo, Deus te abençoe, te respeito, te amo. Vai na tua fé, que eu vou na minha. Mas não me atrapalha não. Não me atrapalha não. Não põe um pé no meu caminho não. Se você não crê, não me peça de crer. Eu te respeito, respeito tua crença, respeito tua vida, amo você, mas não atrapalha a minha fé não, por favor. Quem me entende aqui? Vamos saber dividir amizade e fé, família e fé, tá? Vamos saber separar as coisas. Ninguém é obrigado a acreditar. Mas espera aí, bispo Sérgio, o senhor falou uma coisa aí que eu não entendi. Deus não obriga ninguém a acreditar nele, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Ele é Deus. E ele já provou que ele é Deus. Agora, acreditar ou não fica ao seu critério. Quem me entende aqui? A escolha é sua. A escolha não é de Deus. Ele é Deus. A escolha é nossa. Jesus disse: aquele que crê em mim, tome a sua o quê? Tome a sua cruz e me siga. Eu peguei a minha e estou seguindo. Está lá. Você crê? Eu creio. Então tome a sua cruz e siga. E que cruz é essa, bispo? É pagar penitência? Não. Que cruz é essa? Renunciar. É o preço da renúncia. Renunciar ao pecado. Renunciar às práticas pecaminosas. Quem me entende aqui? Renunciar à velha criatura, à mentira, o ódio. Renunciar à safadeza do mundo. Renunciar o mundo aí fora. Tomar a cruz é isso, é o preço daquele que crê em Deus. De ser rejeitado em casa por causa do nome de Jesus. De ser humilhado no trabalho por causa do nome de Jesus. De ser mal visto na família por causa do nome de Jesus. Ser motivo de piada, ser motivo de chacota por causa do nome de Jesus. Quem me entende aqui? E tem pessoas que não querem pagar esse preço. Não quer, por vergonha dos amigos, dos parentes. Então abandonam o Senhor Jesus por causa disso. Porque não querem ser motivo de chacota para o pai, para a mãe, para a sogra, para a nora, para o genro, para os irmãos, para os amigos de copo, de bar. E então ele começa a sofrer uma pressão e desiste. Muitos abandonam a esposa, abandonam o filho, o pai, a mãe, a igreja. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Por causa da pressão, abandona a obra de Deus. Abandona a obra. Não quero ser mais seu obreiro não, porque
ser obreiro da igreja, eu estou sendo muito humilhado lá onde eu moro. Aí desiste. Ser pastor. Maria perguntou para o anjo: como será isso? Então disse Maria, a quem mesmo? Ao anjo. Ela, quando recebeu a notícia: como será isso? Me explica, por favor, como é que vai acontecer, hein? Como é que vai nascer essa criança? Pois não tenho relação com homem algum. Ela queria ter uma ideia. Como é que essa criança vai nascer? Bispo, tudo bem, eu venho aqui já há um tempo, eu já vi muitos milagres na televisão, mas eu confesso que tem hora que eu fico pensando, como é que vai acontecer essa prosperidade na minha vida, que eu não sei nem ler direito. Eu não sei nem escrever o nome Bala. Se é com L, Ba é com B, A é o que depois? Eu não sei nem escrever direito. Como é que eu vou prosperar? Me explique. Eu não tenho como te explicar. Mas o senhor é um bispo. Mas eu vivo pela fé, querido. Eu oro pela fé. Eu prego pela fé. Bispo, como é que o senhor pode me explicar como é que o meu filho vai largar as drogas? Eu não sei. Só sei que eu larguei pela fé. E o Deus que me fez largar vai fazer ele também. Glória a Deus, igreja. O Deus do impossível faz isso. Então, se você é uma pessoa que tenta explicar às pessoas a sua fé, você não vai conseguir, você vai se enrolar. Vai ficar difícil. Ou as pessoas que você convive com elas acreditam em você ou não. Mas você fica, não, você tem que entender, eu vou te explicar como é que acontece. Fica difícil, filho, fica difícil. Como você vai explicar uma coisa que você não vê? Eu posso te explicar como foi feito esse púlpito aqui, ó. Porque eu estou vendo ele, eu toco nele. Ele é de madeira, foi cortada a madeira, tem pregos aqui, foi invernizado. Mas as coisas de Deus você não vê fisicamente. Você vê pela fé. Então não tem como ficar explicando para o pai, para a mãe, para o médico. Não tem explicação. Eu creio e pronto, acabou. Eu creio que Deus existe e pronto, acabou. Eu creio que essa palavra é verdadeira e pronto, acabou, igreja. Acabou. Não sou médico. Eu vou explicar, bispo, eu tenho um câncer, como é que eu vou ser curado? Não sei. Eu só sei que Jesus vai te curar. Glória a Deus, igreja. Isso eu tenho certeza. Você não está aqui para querer explicações minhas, nem dar explicações para o seu pai, para a sua mãe. Se ele crê que Deus existe, bem-aventurado é ele. Feliz vai ser ele. Ah, mas ele não acredita. Então paciência. Compra uma cadeira bem grande. Quem não acredita em Deus, sabe o que você faz? Você compra uma cadeira bem grande, coloca no meio da sala sem a cadeira, e sente nela e tenha paciência. Paciência. Com pai, com mãe, com filho, com parente, paciência, porque se ele não acredita em Deus, o que você pode fazer? Então paciência. E vamos orar para Deus ter misericórdia dessa pessoa. Quem me entende aqui? Agora, querer explicar o que você não sabe, você vai vacilar. Você vai se enrolar. Porque a minha vida não é de explicar, é de pregar a palavra da fé. Quem crê, venha. Quem não crê, fica. Fazer o quê? Bicho, tem pessoas que vêm aqui, que eu conheço, que não são dizimistas. E eu com isso, o que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Tem pessoas aqui que não acreditam no que o senhor falou, mas eu não falei de mim. Eu estou pregando a palavra de Deus. Isso não é problema meu. Eu não vou me sentir triste por causa disso, nem enciumado por causa disso. Eu estou aqui falando do meu nome. Eu estou pregando minha história. Então se alguém não acredita, o que eu falei? O que eu falei? Paciência. Porque o justo viverá pela fé. A minha mãe tentava explicar, não, meu filho, vai para a igreja.
os homens de Deus vão orar e tal. Eles falam pelo Espírito Santo. Eu falei, fala o quê? Eles falam pelo Espírito Santo. Eu falei, olha, não estou entendendo nada. Você está falando aí, eu tenho que sair e dar uma volta ali. Aí a minha mãe, olha meu filho, deixa eu explicar para você. Não tem jeito, olha, se Deus não fizer a obra, não tem explicação. Não tem explicação. E eu sei que muitos de vocês se perdem dentro da família, tentando explicar que a igreja é de Deus, tentando explicar que esses milagres são de Deus, e tentando explicar, e vocês chegaram até onde explicando isso? A lugar nenhum. E tem muitos de vocês cansados aqui, ó, de querer provar para sua mãe que a igreja é de Deus, e que o dízimo está na Bíblia. Tudo bem que é bom explicar, é bom ensinar, mostrar, mas só o Espírito Santo que convence. Se o Espírito de Deus não convencer sua mãe, não tem jeito. Ela não vai acreditar em nada. Vai até levantar e vai embora da igreja. Quantos levantam e saem? Quem já viu? Muitos assim. Levanta e vai embora. É uma questão de fé. A fé enxerga coisas que ninguém enxerga. Quem está me ouvindo aqui? Eu enxergo coisas que você não vê. Eu enxergo coisas que a minha mulher não enxerga, porque a fé dela não permite isso para ela. O apóstolo enxerga coisas que eu não enxergo. Ele enxerga segundo a fé que ele tem. Que está me ouvindo aqui? E eu enxergo com fé a minha fé que eu tenho. Então cada um alcança aquilo que a tua fé determina. Bispo, eu quero alcançar, a minha fé me faz alcançar 20 quilômetros. Então você vai chegar a 20 quilômetros. Não, bispo, a minha fé alcança 2.000 quilômetros. Então você vai chegar a 2.000 quilômetros. Bispo, a minha fé alcança até na calçada. Então você vai chegar até a calçada. Você chega onde chega a tua fé, querido. Quem está me ouvindo, por favor? Jesus perguntou para um homem cego, você quer que eu possa te curar? Ele falou, eu creio. Então veja, você que está aqui doente, ou dores, não sei qual é o seu problema, você crê que Deus pode dar vitória? Então receba ela agora. Receba ela agora. Se você crê, você recebe. Se você crê, você recebe. Em nome de Jesus você recebe. E não precisou ninguém colocar a mão na tua cabeça. Não precisou ninguém se ajoelhar e sair catando pedra por aí. Não precisou ninguém dormir em cima do monte. Se você crê, você recebe pela fé. Quem está me ouvindo aqui? Não precisou você ficar num tonel de óleo. Não precisou você ficar dormindo no monte uma semana. Se você crê, você recebe agora em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Você recebe agora pela fé. Hoje. Você recebe hoje. Hoje. Eu estava ouvindo um testemunho de um homem que estava aqui, fez um propósito. Não, antes da meia-noite, meu advogado ligou. Era 11 e pouca da noite. O advogado ligou, só que o dinheiro está na sua conta da causa. Quem ouviu esse testemunho aqui? Antes da meia-noite. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Então se você fica nas igrejas procurando uma explicação, eu quero um bispo esclarecido, eu quero conhecer um apóstolo que ele tenha conhecimentos, que ele sabe explicar. Você acha que fé não vem disso, querido? Tem tanta gente aí que sabe tanta coisa e não tem fé para nada. Para nada. Na hora do vamos ver, não sai nada. O sujeito é um expert na palavra. É um expert de explicar a Deus, a Bíblia, blá. Dali não sai nada. Porque é tudo teoria. Quem me entende aqui? Tudo teoria. Tudo teoria. Se credes, verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. A glória é para quem crê. Quer viver uma vida de glória? Creia, viva pela fé. Como a mulher que Elias chegou, passando fome, e ele falou, você tem uma água aí? Ele falou, eu tenho. E ela estava apenas uns pedacinhos de pau, para fazer um foguinho lá. Não tinha gás naquela época, nem carvão.
Falou, você poderia trazer um pedaço de pão? Ela falou, olha, pão não tem. Eu só tenho um pouco de azeite e um pouquinho de... Eu vou fazer um fogo aqui, vou fazer uma comidinha para mim e para o meu filho. E ele disse, faz primeiro para mim. Que coisa, hein? Glória a Deus. Ela disse, olha só, porque assim diz, olha só, lá em cima, nessa parte é agora. Porém ela respondeu, tão certo como vive quem? O Senhor teu Deus, como Deus existe. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui que eu apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não tenha medo. Vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. E traz aqui fora. Você vai trazer aqui para mim. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus, a farinha da tua panela não se acabará. Se você obedecer a palavra, a farinha não vai acabar. E o azeite não vai terminar. Até o dia que fizer Deus chover novamente na terra. Então, ela fez aquele bolo para ele baseado em quê? Baseado em quê? Baseado na fé. Isso é viver pela fé. Se você olhar para as suas condições, você desiste. Se você olhar para a palavra de Deus, você se fortalece. Glória a Deus, igreja. Então não olha para as tuas condições, querido. Eu não olho para as minhas condições, porque eu não tenho condição de nada. Mas eu creio em Deus. Ele é a minha condição. Ele é a minha condição. Sempre foi minha condição. Deus permite você ficar sozinho para você olhar para Ele. Quem me entende aqui? Porque você cercado de pessoas, você não olhava para Deus. Mas sozinho você é obrigado a olhar. Você aprendeu a ter fé dessa maneira, ou não? Você não aprendeu a ter fé no meio dos seus amigos, na praça. Não, você aprendeu a ter fé diante dos problemas, das dificuldades. Não é verdade? Não é verdade? Para você ver. Quem tem fé é chamado de louco. Mas é um louco que prospera, é um louco que tem saúde, é um louco que tem família e está salvo. Glória a Deus, igreja. Eu quero ser louco desse jeito. Quem quer essa loucura também, igreja? Que você seja louco também. Seja louco também. O louco que crê. Falando, você é louco. Aí o louco prospera, o louco tem família, o louco é curado. O louco vence os demônios. E Maria perguntou para o anjo. Continua a pergunta aqui da palavra de hoje. O foco é essa palavra, Lucas capítulo 1. Alguém vai te perguntar, tudo bem, querido, olha, eu acredito em Deus, mas como é que você vai ser dono do teu próprio negócio? Você não tem crédito, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem isso, você não tem isso. Ele vai começar a te mostrar só pontos negativos na sua vida, mas ele não está enxergando o que Deus achou em você, que é a sua fé. Que pontos negativos é o que as pessoas mais encontram na gente. Mas nós estamos de pé pela fé. Quem me entende aqui? Pois é. Então não olhe para os seus pontos negativos. Olha para a tua fé em Deus. Que você se levanta. Quem me entende aqui? Pois é. Maria perguntou para o anjo. Como será isso? Não tinha laboratório, não tinha bebê de proveta, não tinha creche naquela época para adotar uma criança. Como será isso? Não tinha barriga de aluguel. Como vai ser isso? Que doideira é essa? Como? Eu tenho, como é que vai nascer no meu útero? Ela falando. Eu não deito com homem nenhum. Não tenho relação com homem algum. Como é que vai nascer uma criança? O anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ai. Pois é. Pois é. Só isso aí. A pessoa chega aqui na igreja, né? Aí entra. Quando eu olho aqui, tem um olhando para as paredes, ver se tem algum santo na parede aqui, ó.
Às vezes entra alguém aqui com uma vela para acender. Aí ela chega, senta e fala assim, mas peraí, é um lugar, tem as paredes aqui, as poltronas. O que tem aqui? A palavra de Deus, que é tudo. Não tem um santo de parede, não tem um altar cheio de velas, figa. A palavra. Alguém olha para você e fala, não te dá nada. Olha para a sua aparência, olha para a sua roupa, aí te olha te medindo, te olha para o teu sapato, aí olha para você, porque elas acreditam que só é alguma coisa que mostra alguma coisa por fora, mas não sabe a fé que você tem. Glória a Deus, que não sabe, não tem nem ideia. A pessoa entra lá no hospital, está lá os médicos, né, formados, especialistas, diplomas na parede, tal, pá, aquela coisa toda. Aí entra uma pessoa simples com um vidrinho de azeite. Azeite de botar em salada. Azeite de oliva. Não põe em salada, não põe? Hein? Aí a pessoa entra, o médico olha assim, pois não, porque eu sou parente aqui da fulana. Sim. Não, porque eu vim aqui orar. Sim. Mas lá dentro assim, coitadinha, orar. A mulher está podre aí, eu já examinei, está tudo aí. Não passa de um mês. Não, pode orar. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Para dar uma de educado, para não ser, né? A pessoa vai lá, passa um óleozinho lá, ele fica olhando assim. Daqui a pouco a pessoa está de pé. Daqui a pouco está lá no exame, lá que não tem mais nada. É o poder de Deus pela fé. O poder de Deus pela fé. O poder de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Você não precisa de mais nada. Você tem a palavra de Deus, você tem o nome de Jesus. E você tem o Espírito Santo. Você não precisa ter filho ganhador de loteria, ter filho famoso. Não, você tem a palavra de Deus, você tem o nome de Jesus e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Você não precisa mais de nada, querido. O que me faltava era a palavra na tua vida. É o que falta no teu filho, o que falta na tua casa. Não é uma casa nova para eles não, com piscina não. Falta a palavra de Deus na vida deles. Está faltando na sua esposa. Não é um marido novo não. É uma família nova não. É a palavra de Deus que faltou em você. Não é um emprego novo não. Não é a faculdade, não é importante. Mas é a palavra, o principal. E o anjo deu a palavra para ela e ela aceitou. Tanto ela aceitou que ela falou para José, olha, eu estou grávida. Aí ele, hã? Como é que é? Eu estou grávida. Hã? Quê? Está me chamando de corno? Quem está me ouvindo aqui? Hein? Que história é essa? Você está grávida? Eu nunca deitei com você, ué. Que história é essa? E ele largou dela escondido, para não ser envergonhado onde morava. Ih, rapaz, aí ele foi lá, ó, saiu. E ó, não vou carregar essa fama não. Fugiu, para não ficar lá o boato lá. Ei José, nem casou, hein? Mas eram noivos. Então por causa da fama ruim ele fugiu. Só que o anjo falou, volte para ela. Porque o que está nela é obra de Deus. Uma mulher de fé. Por que o anjo foi até ela? Porque Deus acha quem tem fé. Nem todo mundo na igreja é achado. Nem todos, só os que creem. Quem me entende aqui? Quem me ouve aqui, igreja? Nem todos. Somente os que creem. Viva pela fé na palavra de Deus. Não coloque fé em homens. Olha para mim aqui, preste atenção, por favor. Não coloque fé em homens, não. Coloque fé na palavra de Deus. A gente ama os homens, acredita nos homens, mas a nossa fé está na palavra. Na palavra de Deus. Se ela diz vá para a direita, vá. Se ela diz vá para a esquerda, vá. Se alguém perguntar por que você faz isso, eu faço segundo a palavra de Deus. Foi o pastor que falou, né? Não, está escrito aqui, ó, na palavra. Quem está me ouvindo aqui, igreja? Quem está me ouvindo aqui? Eu fui muito afrontado quando eu tinha 17 anos.
Ah, foi lá da igreja, né? A igreja, o pastor mandou. Eu falei, não, o pastor mandou não. Está escrito aqui, ó, na palavra. A ordem vem da palavra. E quem crê é honrado. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus. Como será isso? Como? Pela fé. Pela fé vai acontecer. Pode ter certeza. Alegre seu coração, porque pela fé aquilo ali já lhe pertence. Já lhe pertence. Já lhe pertence. Prepara o berço da criança. Prepara o berço. Bispo, o médico falou que eu não posso ter filho. Prepara o berço. Inclusive coloca o testemunho lá daquela mulher que era impossível ter filhos, e quando ela engravidou, o médico disse: você casou de novo? Não, estou com o mesmo marido. Mas o milagre aconteceu. Quem está me ouvindo aqui, igreja? Ela não podia engravidar, era impossível ela engravidar. Impossível, impossível. Impossível. O marido era estéril. Ele era estéril. E ela encontrou essa criança dentro da igreja. Foi não? Não foi a igreja que deu para ela não, a criança? Foi não, né? E o médico perguntou: vem cá, você separou? Porque o seu marido era estéril. Ele falou: não, a gente está aqui, ó. A criança aqui, ó. Olha o poder de Deus. Pois é. Pois é. Eu comecei a fazer culto, igreja. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu pregava sem ninguém na igreja. A igreja fechada, eu era obreiro. Abria a igreja e fechava. E eu ficava pregando sem ninguém na igreja. Porque eu já via as pessoas. Eu já via as pessoas. E um pastor ficava olhando assim, ficava rindo. Falei: e aí, como é que foi a reunião? Eu falei: foi uma benção. E as cadeiras todas vazias, a luz apagada. Mas a fé faz você enxergar o que ninguém enxerga. Você enxerga. Você vê. Você vê. Você vê. Você passa a ver o que você crê. E aquilo passa a pertencer a você. Passa a pertencer a você. Aprenda a ter os olhos da fé. Aqui não só existe esses 2 olhos que você está vendo em mim aqui, mas o senhor tem quantos olhos? Tenho 3. Mas cadê o outro? O outro é espiritual. É o terceiro olho. Quem está me ouvindo aqui? Quem está me ouvindo aqui? Tem esses 2 daqui que são os físicos, e tem um aqui, ó, que é o espiritual. Então é esse que você vem buscar, e Deus vai e abre em você. Deus está abrindo o olho em você, o terceiro olho, que é o espiritual, de você ver o impossível. Quem tem a fé de abrir o seu próprio negócio? Você tem essa certeza? Você tem, ou você está? Ou você levanta a mão ou você não levanta, meu filho, porque... Então se prepare para isso. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Bispo, eu quero fazer uma faculdade. Então já vá comprando os livros para ingressar na faculdade. Bispo, eu quero voltar para minha esposa. Então prepare a casa. Prepare o presente. Prepare tudo. Para ter um vaso dentro de casa, primeiro, para ter uma planta, primeiro tem que preparar o que mesmo? O vaso, é o que você tem que fazer. Para ter a planta, primeiro tem que ter o quê? Para fazer o quê? Para colocar a planta dentro. Então, prepara primeiro o terreno. Quem me entende aqui? Para que o milagre aconteça. Segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. A palavra é essa. Como será isso, hein? Como será, hein? Como será? Como será que eu vou alcançar aquele dinheiro, hein, bispo? Como será? Não se preocupa não. Só seja fiel. Só seja fiel. Faça a sua parte. Não deixe Satanás se aproveitar das suas dúvidas. Como será? E como é que vai ser? Vai vir por onde? Não se preocupe não, querido. Por onde vai vir não? Que vai vir, vai. De um jeito ou de outro. Se não vier da mão de quem tem condições, vem da mão daquele que não tem nada. Quem me entende aqui? De quem não tem nada para oferecer, vai ter.
Você vai ter muito a oferecer à sua família. Aqueles que ninguém esperavam nada. Nada. Não esperavam nada. Ninguém dava nada por você. Dava nada. O menor da sua casa. Mas Deus te achou. Glória a Deus. O menor. A minha esposa é a menor da casa dela. Ela lavava a roupa de quantos irmãos? Quantos irmãos? Eu chegava para namorar com ela. Aí eu chegava na casa dela. Aí eu falei, cadê a fulana? Aí a mãe dela está lá no tanque lavando roupa. Aí eu chegava lá, eu pensava que era uma peça de roupa, uma coisa. Tinha uma montanha assim, ó. Ela lavava a roupa. Quantos irmãos? 9 irmãos. É porque a outra metade ficou na outra casa. Não, estou brincando, gente. 9 irmãos. Ela lavava, eu ficava esperando ali, ó. E ela ficou até com problema no dedo, desde de tantos. Era menor. Tudo era nas costas dela. E Deus escolheu. Deus escolhe os menores. Não porque lavava roupa, porque são aqueles que ninguém acredita. Que está me ouvindo aqui? Talvez você fique meio assim, querendo provar para sua família que você tem um grande valor, mas ninguém te enxerga. Mas você tem que entender o valor que Deus te dá. Que Deus te dá. Porque, sabe, você tem que entender isso. Ah, bispo, eu quero passar o valor que a minha igreja tem. É difícil, é difícil. Eu disse para um pastor, eu disse, rapaz, preste atenção. No dia que o mundo lá fora bater palmas para a igreja, pode sair dela, porque Deus não está mais nela. Quem está me ouvindo aqui? Ninguém está ouvindo isso aqui, não? Quem está ouvindo isso aqui? No dia que o mundo aí fora bater palmas para nós, pode sair daqui, porque Deus não está mais aqui. Mas por que isso? Porque o mundo pertence ao maligno. Então o maligno não pode bater palma para a gente. Não. Negativo. Como é que pode um cara cheio de demônio, com a vida toda errada, bater palma para mim? Então tem alguma coisa errada comigo. Porque a luz incomoda as trevas. Se não está mais incomodando, é porque não tem mais luz. Quem me entende aqui? Então, se a sua presença está incomodando, glória a Deus. Glória a Deus. Você está no caminho certo. Glória a Deus.